Boa noite, boa noite, boa noite. 9 horas e começamos aqui a nossa 47ª, talvez? Acho que 47ª live. Virgínia, boa noite. Hugo, boa noite. Hélio, boa noite. Sejam bem-vindos. Estevão, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje num cenário diferente aqui. Deixa eu dar um oi pro pessoal que tá entrando. Que legal ter vocês aqui de novo. Tom, boa noite. Caroline Duarte, Nário, que legal que o Nário tá por aqui. Coquetel Molotov. Aí sim, hein? Boa noite, boa noite, boa noite. Que legal. 9h01, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje para fazer uma live bem especial, particularmente para mim. Quando a gente vai falar sobre a poética de um artista. E particularmente um artista que tende a ter uma poética mais difícil, mais densa. E vocês vão ver o quanto é tranquilo, na verdade, falar sobre isso também. Marília, seja bem-vinda. Jeff Barbato, bem-vindo. Bom, agora são 9h02, nós vamos começar exatamente às 9h04. Enquanto isso, eu queria pedir para vocês alguns pedidos básicos de sempre, né? Então, um deles, dedo indicador, tem o aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho e manda para os amigos artistas, manda para colecionadores, para curiosos, manda para todo mundo que vocês acharem que pode se interessar por esse conteúdo. É um conteúdo interessante. Hoje a gente vai talvez falar mais, mais a fundo sobre arte de fato, né? Então, pode interessar para outros artistas, para verem como criar interlocuções sobre o seu trabalho, como, enfim, apresentá-lo, como defender pontos do trabalho. Então, eu acho que bastante gente pode se interessar. O Andrei, particularmente, já está por aí. Seja bem-vindo, Andrei. O Andrei é um artista que sabe muito bem defender os atributos do trabalho dele, então eu acho que pode ser uma oportunidade aí para vocês entenderem tanto o trabalho de um artista, quanto também entender essas defesas, entender, enfim, a gente vai falar um pouco sobre carreira, sobre a construção da carreira, sobre a articulação da carreira, então acho que tem bastante conteúdo pra gente falar a noite toda aí. Roberto Bertani, muito bem-vindo. Bertani, qualquer hora eu vou querer falar contigo aí sobre a função das universidades aí, né, dentro desse circuito das artes. Clara, bem-vinda, Clara, saudade de você, dos nossos encontros aqui no laboratório. Laerte, querido Laerte, também um dos artistas da galeria. Yolanda Simino, Vitor Vidal, sejam todos bem-vindos. Outro pedido mandem perguntas, mandem comentários aqui na caixinha de pergunta. Tem essa caixinha com a interrogação. Fiquem à vontade para mandar pergunta. A gente vai ter espaço também para responder, interagir com o que vocês estão comentando. Então manda aviãozinho, manda para os colegas, manda nas perguntas. E quando as coisas estiverem fazendo sentido para vocês, se o papo que a gente estiver batendo estiver, enfim, fazendo sentido, clica nesses coraçõezinhos aí. Esses coraçõezinhos vão dando o sentimento pra gente que, opa, tá fazendo sentido, tá rolando. Vou convidar o Andrei pra entrar, já são 9h05, olha eu aqui batendo papo e já tô passando do combinado. Bianca, Roger, boa noite, Andrei. Boa noite. E aí, Tomás, tudo bem? Beleza, e você? Bem também. Você me ouve bem? Tô escutando bem, sim. Tá me Boa, escutando bem também? tô te escutando perfeito. Maravilha. Você vê que eu escolhi um cenário próprio aqui pra gente conversar, né? Tá falando da galeria, né? Eu tô aqui da galeria, tô aqui matando a saudade. Faz tempo que a gente não vem pra cá.
Então hoje eu resolvi vir e ficar um pouco mais para fazer por aqui, fazer bem abraçado. Muito bom. Cara, antes de mais nada, obrigado pela disposição em topar fazer esse bate-papo. É um segundo bate-papo que a gente faz próximo um do outro, né? A gente fez um bate-papo no sábado Sábado. passado, no sábado, por ocasião da Feira Not Cancelled, que você está participando. Aí fizemos dentro da plataforma da feira e agora a gente está fazendo um segundo bate-papo aqui dentro do Instagram da galeria. Esse aqui tem uma dinâmica um pouquinho diferente porque o pessoal vai comentando, então você está vendo aí uns coraçõezinhos, está vendo comentários subindo e eles vão interagindo online. Eu particularmente acho até mais divertido. Você tem que tomar cuidado que qualquer gafe que você comete, eles já vão subir a hashtag aí. Então, a coisa é meio Corneteiros de plantão, né? corneteiros de plantão. É isso aí. Pro bem e pro mal, hein? Quarta-feira à noite seria dia de futebol, né? Então, não temos futebol, nosso Pois futebol é é. esse aqui. Que particularmente para você é melhor que não tenha futebol, né? Porque ultimamente estava sofrido o seu time. Mas, ultimamente faz anos, né, que tá sofrido pro meu time. Poxa vida. Isso aí, vamos nessa. Andrei, aliás, Andrei e todos, né? A gente pensou em dividir esse papo em duas etapas, vamos dizer assim. A gente vai falar bastante sobre a poética do trabalho do Andrei, né? O que move a produção dele. E no meio disso, embedado um pouco nessa poética, a gente vai tocar um pouco sobre a construção de carreira. Cuidados, ciladas, planejamento, tudo que envolve a construção da carreira de um artista. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, dissesse quem você é, quantos anos você tem, de onde você vem, e aí eu começo com as minhas perguntas. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, né? Eu nasci em Porto Ferreira, que é a capital da cerâmica artística no estado. Eu tenho 32 anos. Meu interesse por arte começou ainda muito jovem, né? Eu venho de uma família de marceneiro, onde a minha mãe era pintora de cerâmica. Então, o trato com a tinta e as habilidades manuais era algo extremamente constante na minha vida. E meus pais sempre me incentivaram a continuar e dar uma certa atenção a isso, já que eu demonstrava já um apreço muito grande a isso. Aham. Foi quando eu acabei o ensino médio, né? Eu tinha o desejo de estudar artes visuais, porém, por questões financeiras, seria difícil fazer uma universidade privada, então eu estudei bastante, me dediquei bastante aos estudos, fui fazer artes plásticas na Unesp. Depois que eu concluí, durante esse período de artes plásticas na Unesp, né, eu conheci muita gente que, assim, ditou muito o que eu passei a fazer também, me influenciou bastante. Desde professores a pessoas que moraram comigo, né, que hoje tem professores, artistas, enfim. Porém, a questão do lado acadêmico, eu nunca tive vontade de abandonar. Foi algo que sempre me interessou bastante e acho que isso é bastante presente no meu trabalho, né? Há resquícios de uma passagem da história da arte, né? É até curioso, vou fazer uma citação, né? O Marcos Lontra, o curador, ele até mencionou isso. Você é uma espécie de guardião da história da arte nos seus trabalhos, né? Porque você sempre está trazendo algum resquício para gente ver, né? E ele adorava isso. Depois eu fui fazer uma pós-graduação na UFSCar, onde eu estudei discurso, análise discursiva e imagética. Eu não lembro os anos, tá? Eu sei que eu saí da faculdade em 2010, aí depois eu fui para a UFSCar, aí depois eu ingressei no mestrado na Unicamp, onde eu estudei poéticas visuais, sob orientação da professora Marta Strambi, professora e artista, que inclusive é minha atual orientadora de doutorado, que também contribui muito para o desenvolvimento do meu trabalho, né? Principalmente na questão crítica. Ela é bastante crítica comigo.
E agora, trabalhando com galerias, começou... Quando eu estava durante a graduação, e eu acabei a graduação em 2010, então, desde 2008, eu comecei a me dedicar a inscrições de salões, né? Porque eu ficava com aquela questão, tipo, ok, eu termino a faculdade, eu vou fazer o quê agora, né? Até porque o que eu queria seguir era uma carreira como artista, e não necessariamente na área de docência. Foi quando eu me dediquei plenamente à minha produção em si, né? Quando eu comecei a estudar suportes para pintura, diferentes tipos de suportes, né? E a partir disso, eu acabei entrando em alguns salões. Teve um convite de uma galeria para trabalhar com ela. Eu comecei a trabalhar, fiz algumas feiras. Na época eu fiz três edições da Feira Parte, que era a Galeria CAS. Hoje ela não existe mais, né? Porque o proprietário, o Jordans, a quem eu também eu devo bastante, porque ele realmente olhou meu trabalho com bastante carinho, né? E através dele também que eu acabei conhecendo você, né, Tomás? Sim. Que você me convidou para fazer uma exposição individual na OMA, logo quando a OMA estava começando. Acho que a OMA não tinha nenhum ano ainda, tinha? Acho que não, Não, né? 2014 deve ter sido. Eu acho que ela não tinha um ano ainda. E logo após essa exposição individual que eu fiz, você me convidou, né, para trabalhar e coincidiu justamente logo após o encerramento da CAS, né, a Sim, trabalhar com vocês. E desde então a gente tá junto, que já faz aí 6 anos, né? 6 anos por aí. 6 anos já trabalhando juntos e construindo, além do elo de trabalho, um elo muito forte de amizade, né? Isso é verdade. Já aprontamos poucas e boas. Muitas, muitas. Ô, Andrei, deixa eu começar com as minhas perguntas ardilosas, hein? Manda bala. Quando você faz esse retrospecto, tem bastante artistas aqui assistindo a gente. Eu vi o Guilherme Calegari, eu vi o Pico, eu vi, enfim, vi o Nário, o Laerte, a própria Clara, enfim. Você tem uma consciência, parece ter uma consciência e um planejamento muito nítido do que você quer, quando você vai construir o quê. Que nem você falou, ó, tava na academia, aí em tal período eu comecei a me inscrever nos salões, e aí depois de tal período eu comecei a me relacionar com algumas galerias e etc, etc. É, como que você trabalha para você, né? Como que você entende a construção da sua carreira e você projeta isso, sendo que tem partes vamos dizer assim, tem partes dessa concepção mesmo que não estão na sua mão. Por exemplo, se inscrever em salão. Beleza, você se inscreve, mas e se é aprovado? Sim. Procurar a galeria. Beleza, você pode procurar, mas e dá certo? Então, quer dizer, Uhum. como que isso acontece muito por inércia, assim, de tipo, ó, oportunidades aparecendo, ou você tem pleno controle da onde você está indo? Como que é isso para você? Olha, eu tenho controle daquilo que eu quero, né? Aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Aí a partir disso, eu começo a medir um termômetro do tipo, o que é necessário fazer para tal, né? Por exemplo, quando eu comecei a me inscrever em salões, ainda eu estava na graduação, eu fui reprovado, eu inscrevi, eu não me lembro exatamente o número, mas mais de 10 salões até passar no primeiro. Conforme eu não era aceito nesses salões, eu via, mesmo que eu não fui aceito, eu ia lá, eu ia consultar artista por artista que foi selecionado e qual era o tipo de trabalho deles. Eu percebi, tipo, tem alguma coisa que eu não estou fazendo para não ser selecionado. Eu não sei se é a organização do meu material, se é a forma que eu estou apresentando ele, ou se é tudo, ou se é o meu trabalho em si, né? É, Porém, eu tinha uma certa segurança com relação ao meu trabalho. Eu achava que o meu trabalho tinha um nível bacana naquele momento para estar dentro de um salão. Foi aham. quando eu percebi que era assim, eu acredito que seja, né? é, Algo mais no quesito de organização do material. Uhum. E quando eu comecei a organizar de uma forma um pouco mais consistente, fazendo uma impressão de melhor qualidade e tudo mais, eu percebi que eu comecei a ter aprovações.
Aí eu consegui participar de X salões, ganhar prêmios e tudo mais, né? Mas isso não adianta, por exemplo, eu vejo muito dessa forma e eu trato dessa forma quando alguém me pergunta sobre, né? Principalmente artistas. É, isso vem da insistência, né? Você não pode, bateu na primeira vez na porta, a porta não abriu para você, você não vira as costas e vai embora, né? Você tem que desenvolver algum sistema ou ver o que está dando errado para isso, né? Porque existem muitos artistas bons? Sim, existem muitos artistas bons e não existem galerias suficientes ou salões suficientes para todos esses artistas. Então, no que você tem que sobressair para você conseguir conquistar esse espaço que você almeja, né? E eu percebi que muito se pautava dentro de uma organização e uma forma de apresentação. Eu não, é evidente que eu não tenho controle sobre tudo, né? Sobre a vontade daquela pessoa que eu gostaria de entrar em contato ou daquele local que eu gostaria de estar dentro. Eu não tenho esse controle. Mas, porém, eu tenho a plena consciência e a capacidade de me apresentar da melhor forma possível para que isso aconteça. E eu acho que é nesse ponto que muitas pessoas pecam também, né? E é nesse ponto que eu acho que tem que ter uma atenção muito especial. Por exemplo, como eu disse, eu demorei muito tempo para entrar no primeiro salão. Quando eu entrei no primeiro, eu percebi uma espécie de método para fazer uma inscrição. E depois que eu comecei a seguir esse método, e esse método não era só não estava só relacionado à forma de impressão e organização, mas também ao tipo de trabalho que eu estava inscrevendo. Quando eu comecei a inscrever um tipo específico de trabalhos que estavam dentro das minhas séries, eu participei de todos os salões que eu me inscrevia. Sim. E porque eles tinham aceitação. Então eu acho que muito se relaciona a isso. Você tem que ter um, uma certa atenção também. Não adianta jogar tudo, ou esperar tudo, ou desejar tudo e você não buscar e não pesquisar o porquê não está dando certo, né? Ou o porquê está dando certo, o que eu posso melhorar. Então eu acho que é muito relacionado a isso. E no meio acadêmico também era da mesma forma, né? Tanto para como eu continuei a carreira acadêmica, né? Estou continuando ainda a carreira acadêmica. Ela segue a mesma lógica, que é você se organizar para isso, você estudar para isso, você desenvolver um bom projeto e você ver quais são as formas para você concretizar isso, né? Agora, por exemplo, a melhor forma que eu acredito ser, assim, é um pouco difícil dizer isso. Mas assim, a gente sabe que galeria não tem entrevista de emprego. Para um artista entrar numa galeria não existe uma entrevista de emprego. Você Sim, cai de paraquedas lá dentro e X, né? sim, Eu acho que a melhor forma possível é você entrar em contato, conhecer as pessoas, porque isso envolve um relacionamento, porque é um meio de relacionamento. sim. E esse meio ele não é tão grande assim para você conseguir fazer esses relacionamentos. E a partir disso ser visto. Independente se você tem galeria ou não, você tem a total possibilidade de fazer exposições. Desde salões a se unir a grupo de artistas, ateliês coletivos. Tudo Sim. isso são locais que te proporciona uma Circular o exposição. Você pode expor, mostrar seu trabalho, né? trabalho. É legal essa. É legal essa. É de certa forma uma estratégia, né? O Bertani fez um Tá comentário aqui. travando, Tomás. A sua fala tá travando. Tá me ouvindo melhor agora? Agora eu tô ouvindo melhor. O Bertani fez um comentário aqui que é importante essa estratégia para um artista em começo de carreira ou para um artista que tem poucos recursos, né? Uhum. E aí o pessoal começou a interagir, né? A Clara falou, é difícil saber qual a melhor maneira para se apresentar. A Camila falou que o júri também tem método para utilizar os trabalhos. E aí a Andressa fez uma pergunta interessante, né? Esse método que você usa para se apresentar ou para conseguir os espaços que você quer, não te perde um pouco a espontaneidade? Em que ponto que seria bom ou ruim? Não, na verdade não tira a espontaneidade, porque a espontaneidade ela tá dentro da poética do trabalho, e a poética ela não se altera, né? A poética continua a mesma.
Por exemplo, o meu trabalho, ele não tem um teor assim de fácil digestão, né? Porque eu trato questões que são um pouco agressivas, violentas, fúnebres, né? Para falar bem a palavra. Aham. E, e eu continuo com isso. Por exemplo, eu entrei em vários salões com trabalhos onde eu exibia ossos e carcaças de pequenos animais, né? E é porque faz parte da minha poética, então não me poda de forma nenhuma, porque o que eu estou dizendo é uma metodologia prática. Prática no sentido de organização, e não Do ponto de. poética. A do- poética permanece a mesma. é, Eu não moldo a minha poética de acordo com o que o júri, o salão ou o mercado dita. Eu não me moldo conforme isso. Até porque eu não vejo que faz sentido. Porque se você fizer isso, você se moldar a cada tendência que vem aparecendo, né? A sua carreira vai ser marcada e você vai cair por terra de qualquer forma, né? Então, não muda nada. Na verdade, não muda nada. O que muda é o método. É só o método de organizar o material, né? A essa forma de estratégia, apresentação. essa estratégia ela está muito mais relacionada ao que você. A sua gestão de carreira do que a sua produção de fato, né? Por isso que eu também concordo com você que esse método, essa organização, ela não interfere no que você vai produzir, mas talvez no como e como você vai organizar isso. Legal. A gente começa, talvez eu vou fazer uma virada aí no tema que a gente está. A gente começou hoje, por acaso, falando um pouco mais de. Ô, Tomás, está travando bastante a sua fala. Tá travando? Deixa eu ir aqui para o 4G, ver se agora. Tá me escutando melhor? Você tá me escutando, André? Ainda está um pouco. Aí, fala. Eu pus no 4G agora, ver se você tá me escutando bem. Tá travando bastante ainda. Ali talvez seja a sua. O pessoal tá dizendo que por lá tá normal, o Camila tá dizendo que tá normal. Vê se você consegue pôr a sua internet no 4G. Será que é o meu que tá travando? Vê se você consegue pôr no 4G o seu. Você consegue me ouvir bem? Não? Agora eu tô te ouvindo bem. Tá. Depois, se por acaso começar a travar, põe o seu talvez no 4G ou no Wi-Fi para ver se muda um pouquinho. O que eu queria fazer agora é uma pergunta, começar a caminhar com você um pouco por dentro da sua poética. E você falou que a sua poética ela não é de fácil digestão. Ela não é de fácil digestão porque você fala talvez um pouco sobre morte ou sobre uma certa ambivalência entre vida e morte. Você tem uma questão do humano e do animal no seu trabalho. Eu estou indo passo a passo, né? Talvez começando um pouco mais com poucas palavras. Faz sentido esses termos, eu aplicar esses termos ao seu trabalho? Morte, vida, humano, animal. São questões que te fascinam, vamos dizer assim? Sim, sim, são questões que me interessam bastante. Se alguém me perguntar por que você se interessa por tais questões, né? Eu não vou saber explicar porque é um desejo, é uma atração que eu tenho desde muito novo. Sempre foi algo que eu tomo e retomo. E mesmo se eu tento, às vezes, desviar um pouco esse foco, né, sobre o mórbido, a morte, eu acabo retomando. É uma, é uma coisa que eu não consigo abstrair aquilo, né? Ah, e eu acho que, assim, por eu exercer tanto isso, né, essa questão da ambivalência que existe entre esses dois polos, né, o que torna, eu acho que isso tão atrativo e tão
pragmático dentro da minha produção é porque não existe um resultado lógico, não existe uma obviedade nisso, né? A gente sabe que existe a certeza, agora tratando especificamente sobre morte, né? Existe a certeza de uma morte, né, do indivíduo. Porém, essa certeza, ela permeia várias outras questões, né, em torno. E como a gente não obtém uma resposta sobre isso, a gente pode pegar, não sou eu que estou dizendo isso, é a história da arte que está dizendo, mas se você pegar a história da arte inteira, é um tema que sempre foi pautado. Toda a cultura, todos os tipos de cultura falam sobre a morte de formas diferentes. E por ter essa gama tão diferente, né, desse tema, eu acho que ele é um tema que sempre será e sempre deverá ser explorado. O meu trabalho, eu vou falar agora especificamente sobre o meu trabalho, né? Eu já tratei essa relação da morte desde uma relação que era transcendente entre o homem e o animal, como hoje eu trato mais uma relação de ausência do indivíduo e algo um pouco existencial do indivíduo. Agora, só para clarear o que eu quis dizer, tá? Esse algo existencial do indivíduo se dá através do local ao qual ele habita também, né? Porque nós somos indivíduos que vivem através de um pertencimento. A gente busca esse pertencimento, não ser esquecido, né? Através do... Por exemplo, a minha produção. Quando eu crio uma pintura, eu vou embora e a minha pintura vai ficar. Eu faço um desenho, eu vou embora, meu desenho vai ficar, né? Esse vídeo, se a internet continuar e tudo mais, ele vai ficar e eu vou embora, né? Porque a gente tem essa necessidade de se afirmar e permanecer, né? Permanecer eterno, né? Uma espécie de arquivo. A gente vai criando vários arquivos para estar sempre existente na memória, o máximo que der, né? E eu acho que a arte ela tem uma grande capacidade para falar sobre isso, né? Porque eu não acho que a arte, sinceramente falando, quando eu falo arte, eu não estou falando só dentro das artes visuais, eu estou falando num campo geral da arte. Eu não acho que a arte ela é meramente uma representação. Eu acho que a arte ela vai muito além disso. Ela é presença, além de uma representação. Uma presença poética que fala sobre uma realidade singular dos indivíduos que a representam, que a interpretam. Portanto, quando eu crio uma pintura, um desenho, eu estou falando de uma realidade através do meu olhar do mundo. Por isso que eu acho que essa realidade que eu apresento, né, que é falando especificamente sobre morte, monstros, o ser humano, a nossa frágil existência, ela me encanta tanto, porque ela vai se moldando conforme eu vou amadurecendo também, né? Conforme eu vou tendo a relação com as pessoas, ele vai mudando. E isso já teve uma mudança no meu trabalho. Se você pegar trabalhos de 5 anos atrás para agora, já teve. Desde o suporte, né? Por exemplo, o trabalho que está atrás de você é um trabalho em lona de caminhão, que hoje eu estou trabalhando em tela e criando meus cenários, né? E essa mudança se pauta muito com esse tipo de reflexão, né? É. Você falou diversos elementos e eu queria pedir licença também para dar a minha leitura que você fala morte, vida, homem, animal, presença e ausência, né? Ou mesmo a presença por meio da memória. E é uma das coisas uma das coisas, entre várias outras que a gente vai conversar aqui, mas que me particularmente chamam a atenção no seu trabalho, é de fato como você consegue falar da morte sem ser agressivo, né? A gente tem um senso comum, talvez um lugar comum, que a morte é um fim, né? Que a morte é a finitude, que a morte acabou. E, na verdade, a morte dentro do seu trabalho,
ele muitas vezes ele tá como uma porta, sabe? Como um passo para um próximo lugar, na verdade. Não no sentido espiritual da coisa, mas é como uma passagem do tempo, né? Então o corpo, de fato, ele é perene, ele vai acabar, mas ali tem um resquício de vida, né? Então, na verdade, quando você fala de morte, para mim, eu fico muito mais com a imagem do resquício de vida pela interferência do humano nos seus trabalhos do que de fato pela ausência que a morte traz. Então, por exemplo, é uma pedra atirada, é uma construção, é um próprio objeto, mesmo que seja um objeto em deterioração, por exemplo, uma cadeira, uma porta, uma parede, uma ruína, mas aquilo é uma memória de uma passagem humana, né? Então, eu particularmente me toco muito com o seu trabalho, porque o seu trabalho, para mim, a morte é sempre o próximo passo, sabe? Na verdade, é aquilo que nos mantém na Terra, né? É o que você falou da lembrança, do legado. Não sei se é exatamente a palavra legado, mas é o que a gente vai deixar para quando a gente passar. Então, eu vejo no seu trabalho, ele é cheio de vida, mas é quase que uma vida imaterial, uma vida material, talvez, uma vida inanimada, né? E mesmo quando você tem uma vida animada, vamos dizer assim, uma vida em humanos, você tem essa hibridização, você tem essa coisa do humano dilacerado, do humano sem um pedaço, do humano hibridizado com um animal. E aí, uma vez, eu não lembro quando foi que eu te ouvi falando, desse questionamento da gente se colocar como um ser superior, da gente se colocar como um ser, porque a gente tem a racionalidade, porque a gente tem algumas questões mais desenvolvidas, né, do que outros animais, a gente se distanciar desse animal, quando na verdade o homem é mais um tipo de animal, né, é mais uma espécie de animal. E então me chama muita atenção, né, dessas questões que você fala particularmente me toca, me emociona muito como você trata a vida através da morte e como você trata a relação do humano, da existência do humano, através dessa hibridização humano e animal. Eu queria que você falasse um pouco, talvez, especificamente dessa relação homem-animal, né? Dessa relação, ou mesmo homem imperfeito, homem, quando você trata fisicamente alguma imperfeição no corpo, para que caminho você quer ir com esse tipo de representação? Certo. Você falando isso, me veio um turbilhão de coisas na cabeça, né? Eu vou tentar dar uma organizada em tudo isso para falar da forma mais cabível. Uhum. Primeiramente, quando a gente fala sobre essa relação do ser humano, de existir, né? De um legado, né? Nós somos o que somos a partir de uma relação que criamos através do outro, né? Por exemplo, eu sou o que sou através de uma relação que eu tenho com os outros, né? Eu sou um artista não somente porque eu digo que eu sou artista, mas porque as pessoas me veem como tal, né? Um copo é um copo porque a gente determinou que é um copo, certo? E tudo isso, essa ideia, né, de que do nosso legado é o que determina o que somos. E realmente, quando eu faço essa relação do homem com o animal, ora próximo, ora longe, distante, eu vou numa forma um pouco cronológica para ficar mais fácil. Não é para vocês entenderem, é para eu me organizar, tá? Uhum. Por exemplo, esse trabalho que está atrás de você, que tem essa coisa do híbrido, né? Que é um híbrido quase mitológico. No entanto, a imagem mitológica é meramente uma alusão à mitologia. Eu não quis falar sobre mitologia. Eu quis falar sobre a relação do homem com o animal. Essa relação do homem com o animal é porque eu vejo da seguinte forma: quando eu faço um corpo humano com a cabeça de um boi, uma perna de um boi, eu estou querendo unir ambas as forças, né? Ambas as forças de um homem inteligível, de uma forma cognitiva
pode-se dizer que mais clara ou Mais um pouco organizada, né? superior, mais organizada que o animal, com a força de um animal, né? Por exemplo, de um touro. Você cria um ser extremamente poderoso, né? Se a gente conseguir unir ambas as capacidades. Aí a questão do homem com o animal, eu acho, quando eu eu faço essa junção, é porque eu quero trazer o homem novamente ao patamar de animal. Porque eu vejo, isso é uma visão minha, eu vejo que o homem ele só se compreende como animal quando nasce e quando morre. Só. No seu leito de morte e no seu nascimento. Sendo que no nascimento ele nem tem consciência disso. Né? Então é mais o leito de morte. Né? E aí o que o homem se tornou se ele não seria um animal? Né? Não sei, uma coisa. Alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Né? E a partir disso eu acabo criando esses seres, essas criaturas, né? Que pode-se dizer monstruosas. Mas o que seria um monstro também? Um monstro é algo que não está tão distante daquilo que o homem é, mas também não está tão distante daquilo que o homem poderia ser, né? Então, nesse primeiro momento dos meus trabalhos, quando eu faço o hibridismo, eu estou tratando estritamente sobre isso, sobre essa coisa do homem, o que ele se tornou, a que caminho ele está indo, né? Que é um caminho assim, tipo, é um caminho sem, não tem uma resposta para isso. Eu acho que nesse período, principalmente de pandemia, a gente está se questionando ainda mais sobre isso, né? Porque existem alguns estudos que diz que alguns animais podem se contaminam, até porque o COVID surgiu de um animal, né? Porém, ainda não existem fatos totalmente claros de que é real, né? Porém, a pandemia está no ser humano, né? O vírus ele está atacando o ser humano. Então é algo muito específico, né? Se a gente for parar para ver. Parece que o distanciamento realmente é um pouco maior do que a gente pode imaginar ou colocar numa balança e pesar, né? Sim. Aí quando aí pulando essa parte, indo para os trabalhos também a relação do homem com o animal, normalmente o animal é um pássaro, né? Esse pássaro, muitas Aham. vezes, ele está transitando pelo ambiente. Às vezes, em alguns trabalhos, em determinados trabalhos, esse ambiente, ele nem tem uma figura humana. Pelo menos a figura humana como a gente conhece. Mas existe os resquícios da presença humana, como você bem mencionou, por exemplo, a pedra, uma cadeira, o próprio espaço arquitetônico que foi construído por um ser humano, porém pode encontrar-se abandonado, e o pássaro transita ali em meio a isso, né? É como se os animais eles tivessem ficado apenas com os resquícios do que o ser humano produz, ou que o ser humano deixou, né? A relação que eu faço ali se pauta um pouco nisso. No entanto, quando a gente pensa no pássaro em si, o elemento pássaro, o pássaro que eu sempre represento é o mesmo, a mesma espécie, né? Que é o pardal. Que é um pássaro extremamente comum e simples a gente ver no dia a dia, né? Transitando pelas ruas. E eu quis realmente dar essa importância especificamente ao pássaro, o pardal, por causa dele estar dentro do nosso cotidiano, né? Se eu fizesse um outro pássaro, uma outra espécie, sei lá, uma arara, que é um pássaro extremamente exuberante, eu acho que teria uma certa estranheza no sentido de que não é corriqueiro. Que a minha ideia é que houvesse esse animal corriqueiro, possível, né, de transitar por ali. Em algumas pinturas tem a presença humana através das cabeças, né? São tipo cabeças decepadas, né? Que estão locadas dentro do espaço e os pássaros transitando ali, comendo migalha, a hora vivo, a hora morto. Mas eles estão presentes ali junto de nós. Os que estão vivos normalmente estão bastante indiferentes se o ser humano está vivo ou morto. Para eles tanto faz. Assim como para a gente tanto faz se o pássaro está vivo ou morto. Até porque a gente caminha nas ruas, a gente vê vários pássaros mortos e a gente não dá mínima para isso.
A gente pode ficar chocado por um milésimo de segundo, olhar aquilo, ter uma estranheza, uma expressão de nojo, e dobrando a esquina a gente já esqueceu da existência daquele animal, né? A gente não vela aquele corpo. Porque ele não está ligado a nosso, como um ente querido, né? A nossa proximidade. Então tem esse fato também, né? Eu gosto muito como você traz alguns elementos, e o pássaro é um deles, ou mesmo o semblante que você trabalha nos seus, como é que eu falo, nas suas criaturas, vou chamar de criaturas, porque parece que é uma situação, parece que é uma tentativa, e aí talvez fique como uma pergunta, de normatizar ou de horizontalizar uma série de questões para nós que são díspares, né? Que são questões extremas, tipo a vida e a morte, né? Então, por exemplo, ter um pássaro, ele é um ser tão dócil, né? Ele é uma coisa tão inofensiva dentro de um contexto de morte, por exemplo. Então, você trazer esse pássaro, parece que você baixa a régua de tensão daquele momento, né? E mesmo, por exemplo, nas suas pinturas, né? Se tá tendo um carregamento de um corpo, que nem essa pintura, esse desenho, no caso, de novo, o semblante ele é dócil, o semblante ele é de ajuda, e que, de novo, baixa, parece que a tensão da pintura, baixa um pouco a régua dessa ansiedade, ou como é que fala? É proposital, é intencional o uso desses artifícios para, de fato, tentar normalizar essa estética que pode ser, talvez possa chamar assim, que é uma estética do grotesco, né? Que você fala do grotesco, mas você usa de elementos tão simplórios e de elementos tão sutis que você parece que ameniza esse grotesco e normaliza, até porque grotesco, belo, né? São parâmetros absolutamente amplos, né? É de caso pensado isso? São inteligências que você usa propositalmente no seu trabalho? Como que você, enfim, vê isso? Quando eu faço quando você mencionou até baixar a régua, né? Quando eu estou trazendo os pássaros, né, que são animais belos, né? A gente conhece os pássaros como animais belos, porém extremamente frágeis, né? De vida muito curta. Isso é para demonstrar. Eu utilizo, pelo menos na minha cabeça, né? No meu cognitivo, isso tem o fator de representar tanto uma espécie de liberdade, né, do pássaro poder transitar e voar livremente. A gente tem essa ideia de que o pássaro é livre, né? Ele pode voar. No entanto, ele está fadado a voar. O pássaro não sai caminhando para chegar nos lugares, ele está fadado a voar. Só que também, quando eu coloco esses pássaros ali no meio, eles também têm essa capacidade de proporcionar a gente olhar eles de uma forma diferente, porque é uma coisa muito simples, muito pequena, sabe? E dentro da pintura, parece que ele ganha uma grande importância. Uma vez você me falou uma coisa, Tomás, muito interessante, que era um trabalho que tinha uma caixa cheio de cabeças dentro, de pessoas mortas, né? E tinha uns pássaros no meio. E você falou assim, foi o primeiro trabalho que eu fiz essa relação das cabeças com um pássaro. Você mandou um áudio, assim que você viu a pintura, você mandou um áudio bem longo, falando sobre essa pintura. E uma coisa que você falou que eu achei bastante legal, muito interessante, que era... cara, os pássaros, eles se apresentam de uma forma tão doce ali, que eles roubam um pouco a cena daquela dor que as duas cabeças apresentavam, sabe? Porque para eles, para os animais, é como se o fato da morte, né, essa competência que existe da morte, é algo comum, que vai acontecer, é inevitável, né? E eles lidam com isso de uma forma mais natural, porque está dentro da natureza deles, né? Eles não questionam isso, a gente que questiona isso. Tudo que é gerado de pergunta é a gente que questiona para onde a gente vai, qual é a nossa existência. A gente criou a religião, a gente criou a filosofia, a gente criou a sociedade, a gente criou a matemática, né? Porque é a gente que problematiza isso. Então, é muito interessante quando eu coloco o pássaro, porque realmente é um confronto
desses dois polos, né, também. Um animal tão pequeno, frágil, transitando ali no meio, vivo, frente àqueles elementos que representam a morte humana. E eles não estão dando a mínima para aquilo, É. entende? Na verdade, eu não sei se é não dar a mínima, porque não dar a mínima parece até um ato intencional de ignorar, né? E na verdade não, a É morte, assim instintivo. como, exato, a morte assim como a vida, eles são coisas absolutamente naturais. Então, da mesma forma como a gente pseudo celebra um nascimento, na verdade, a gente também deveria pseudo celebrar uma morte, assim, de um rito de passagem. O que está Sim. acontecendo aqui é um rito de passagem. Isso é. Cara, eu não gosto, né, de usar a palavra genial, assim, tão banalmente, mas eu sou absolutamente encantado pelo seu trabalho e por essa dialética oposta, né? Eu acho que a inteligência que você tem para contrapor coisas dentro do seu trabalho é o que mais me encanta. E a gente, aliás, nós já estamos aqui falando há 46 minutos. Eu queria te convidar para a hora que der, uma hora, a gente começar uma outra live, porque. E a gente faz aqui parte um, parte 2, se você tiver afim. Porque, cara, é muito louco, assim, é muito. Eu acho que, de fato, para um artista jovem, você tem 32 anos, você falou, né? Para um artista jovem, essa consciência, né, da vida, muito para além da produção, e depois, sim, trazer isso de forma imagética, né, por meio de signos e símbolos. Cara, isso é espetacular o que você faz, né? Então eu tenho o prazer, e para mim de fato é um prazer poder conviver com você. E quando você fala da gente construir, para além de uma carreira, uma amizade, para mim é o que engrandece a vida, sabe? É o que a gente. É o que você fala, puta, faz as coisas valerem a pena, sabe? Conversar sobre isso. E a gente está vendo aqui 53 pessoas, são quase 10 horas da noite, falando sobre isso, sabe? Cara, é genial. Dá pra usar isso sem né, banalizar. É de fato genial. Eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, interagir um pouco com o pessoal, porque o pessoal de fato está aqui, né? A Virgínia falou, a morte é a única certeza da vida. E só uma passagem. A Thaís está elogiando. O Marvin, que tem um trabalho incrível seu. Se há um traço no seu trabalho, é a originalidade. A Isis está falando de como a cultura japonesa celebra a morte, né? A Renata também, a Renata e o Rodrigo também, que tem trabalhos seus, e a Renata e o Rodrigo têm, inclusive, um trabalho dos pássaros, que é talvez seja um O dos da pedra, primeiros. você mencionou a pedra, tá relacionado a esse trabalho. Exato. Então, eles estão É. alheios à morte, né? E tá literalmente ali. Puta, é muito louco. A Beatriz também, a Bê tá falando que é muito gostoso ouvir você falar. O Jabim, cara, o Jabim fez um comentário aqui, é muito legal. Ele resgatou uma fala do Miró. Os pássaros ligam a terra com o céu, né? Então, Nossa, sim. né? E o céu com essa metáfora de novo do, do, do outro plano, né? Que se é que, né, a gente morre e vai para o céu. Até falando sobre o céu, é muito interessante se você mencionou bastante a palavra grotesco, né? Dentro do pensamento bakhtiniano, né, que é um linguista, um pensador, ele fala que o grotesco ele é aquilo que se aproxima da terra, não do céu, não do divino, né? É algo que está próximo da terra. É, E o pássaro ele é realmente essa balança, né? Ali ele promove essa dialética porque a morte se apresenta e o pássaro acaba proporcionando essa ambivalência entre os dois polos. Faz todo sentido com que o Jabim resgatou o discurso do Miró, né? é. Ô, Andrei, antes da gente continuar, e eu queria entrar em outros temas com você, suporte, enfim, técnica, eu queria fazer um resgate aqui, talvez, para os artistas, principalmente que estão nos assistindo. A Camila é uma curadora e tá acompanhando a gente, mas também tem alguns colecionadores, alguns artistas. Mas a forma como quando a gente fala, não é uma questão de defesa, sabe? Não é quando a gente fala assim, sobre o que é o seu trabalho.
não é uma questão de se fechar num tema e você, artista, ter que escolher e falar assim, pô, agora pro resto da vida eu tenho que falar sobre isso porque eu escolhi isso e agora eu tenho que ser isso. E na verdade, quando a gente fala sobre você falar sobre um tema, na verdade, não significa necessariamente um tema, mas é você falar sobre a sua verdade, sobre o seu propósito, né? Então, isso é tão natural para você que é uma conversa, cara, parece que a conversa começou agora e já passou 51 minutos da nossa conversa. Então, eu acho que é isso que os artistas têm que buscar, não de forma pretensa, assim, né? De, não, eu vou encontrar meu tema, eu vou... Mas, assim, o que te move, né? A gente vê você falando disso com uma naturalidade, assim como a gente começou a conversa brincando do futebol. Então, isso é uma verdade, sabe? Isso é uma coisa para você relevante, né? Isso tá, talvez, dentro do seu propósito, se é que você tem isso, né? De legado, de passagem, de eternizar, né? Por meio das suas pinturas, esses momentos, essa questão. Então, isso, cara, eu acho que uma das mensagens, né, dentre as várias que a gente vai deixar aqui nessa live, nesse bate-papo, é essa consciência dos artistas buscarem o que é verdadeiro para eles, né? Independente de você encontrar o seu tema ou ter que se fechar num tema, não. Você tem que falar sobre as suas verdades, né? Bom, nós estamos com 9h52. Quando estiver perto dos 59, eu vou pedir licença. Talvez eu tenha que te interromper para a gente cortar a live e aí voltar para uma outra. Você topa continuar o papo? Tá bom, demorou. Se for pra ficar falando desse tema, eu fico 5 horas fácil. Então tá feito. Ô, André, eu queria que você falasse um pouco agora, de forma consciente, como que você trabalha o suporte da sua obra. Por que eu estou fazendo essa pergunta, né? As pessoas que depois pesquisarem, eu acho que vale a pena, se alguém puder comentar aí o arroba do André, acho que é Ateliê André Rossi, né? É André Rossi Atelier. André Atelier, Rossi. né? Se alguém puder deixar o arroba do André aí, arroba André Rossi Atelier, para depois fuçar e entrar lá, pelo da galeria também vocês conseguem encontrar os trabalhos do André, e aí vocês vão ver isso que eu tô falando e que vai suportar a minha próxima pergunta. Eu lembro de você, quando eu te conheci, na verdade, você já pintava em lona, né, em lona de caminhão, mas você tinha trabalhos também que você usava madeira, e aí na Uhum. madeira você recortava uma lona, que muitas vezes era uma lona branca, de fato, né, um algodão cru, convencional, mas você produzia alguma coisa sobre essa pintura, recortava ele, colava ele sobre uma pintura, sobre uma madeira, e aí fazia esse jogo entre pintura e pintura na madeira, pintura na tela, pintura na madeira. E aí, depois de algum tempo, você foi para... Eu vejo você se fechando de fato na lona. Aí passa mais algum tempo, você vai para o algodão cru, né? Para a lona branca. E aí, rapidamente, da lona branca, você começa a completar ela de cenário. E durante todo esse tempo, o desenho sempre presente em vários suportes, seja no algodão, na lona também. Esse trabalho é um exemplo de desenho, ele é enorme, né? Ele deve ter aí quase 2,80 m por 1,60 m, 1,80 m, alguma coisa assim. Então, ao passo que o seu trabalho mais formal, vou chamar assim, né, de pintura, ele vai mudando de suportes, o desenho está ali sempre paralelo. Como que você enxerga essa questão da mídia? Que tipo de mídia que suporta que tipo de trabalho? A mídia conversa também, a mídia comunica também, no caso do seu trabalho. Como que você pensa isso? Ou qualquer mídia serve? Vai dar tempo de responder? 54. Quando chegar no 59, eu te interrompo e aí a gente começa de novo. Então tá bom. Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Eu sempre trabalhei muito com... Essencialmente, eu sempre trabalhei com pintura e desenho. E já trabalhei muito com assemblagem também, que eu adoro, já fiz vídeo, objeto, instalação, enfim, eu já experimentei. E continuo experimentando porque eu acho que é fundamental para que os artistas experimentem e se desloquem das suas zonas de conforto, certo? Eu falo zona de conforto porque é uma palavra bastante importante que eu vou usá-la futuramente, dentro dessa pergunta. Eu comecei a trabalhar suportes, diferentes tipos de suportes para pintura, foi durante a graduação.
Primeiro, eu comecei a olhar, eu tinha o desejo de representar manchas que existiam nas paredes, né? Manchas de paredes velhas. E também tinha um lado financeiro que não ajudava, né? Eu trabalhava e fazia faculdade e mesmo assim era para pagar as contas básicas, né? Foi quando eu comecei a olhar com um determinado carinho para tudo que eu via. Eu falava, poxa, se eu olho uma madeira velha, eu acho aquilo lindo, lindo, todas aquelas manchas, aquelas ranhuras. E eu tento representar ela em uma tela e depois agir ainda, fazer uma outra coisa sobre. Por que eu não me aproprio desse objeto, torno ele corpo da obra, certo? Já que existe Aham. já essa característica pictórica extremamente singular dentro dele. Foi quando eu Vestígio. comecei, esses vestígios, foi quando eu comecei a recolher madeira em caçambas. O pessoal falava que caçamba de lixo para mim era shopping center, saca? Porque tudo eu catava e levava embora. Eu fiz muita coisa nesse sentido. Daí eu passei para a lona de caminhão, foi algo que eu me apaixonei. Por muito tempo eu fiquei, eu não sei direito a quantidade de tempo, mas uns 8, 9 anos trabalhando com lona de caminhão. O que me encantava na lona de caminhão era a sua resistência, a sua força, né? Porque ela é um objeto extremamente duro, rígido, né? Forte. Rígido Ah, eu digo no sentido de força. Além disso, existia a característica pictórica dela, né? As manchas, as ranhuras. Então toda essa essência do objeto de possuir já resquícios das intempéries que o mundo provocou sobre ele, né? Me interessava, os remendos, eu achava lindo, sempre achei lindo isso. Essa poluição, né? Tanto é que nos cenários que eu produzo hoje tem uma relação com a lona porque são todos cenários sujos, né? sim. E, e foi quando eu comecei a pintar muito sobre lona. Foi a partir disso, né? Aí a pintura e o desenho sobre lona, eu tinha que tomar um certo cuidado para não ser anulado por ela e nem anular ela. Porque já é um objeto carregado da sua própria força, né? Porque ali Uhum. existia uma presença forte. E como eu trabalhei por muito tempo em cima de lona, chegou um momento que eu estava me sentindo um tanto quanto exausto, consumido. E assim como eu dava às vezes um tempo da lona e eu ia para assemblagem ou eu ia para o desenho, que eu sempre transitei nesses dois polos, eu resolvi me colocar um pouco mais à prova, porque eu senti que eu estava caindo numa espécie de zona de conforto da minha própria produção. Ah, Foi quando eu resolvi, foi durante uma conversa com você, inclusive, a gente estava fazendo uma montagem de uma exposição na Funarte, ali da Barra Funda, né, em sim. São Paulo. E eu falei, poxa, eu vou pegar acho que umas telas grandes e vou deixar tudo branco. E vou só pintar os elementos e tudo branco. Aí você falou, pô, vai ficar animal e nananã, e nananã. Comecei a fazer isso. A princípio foi um grande choque. Eu levei, sei lá, 4 meses para fazer uma tela. Sendo que era tudo branco com o corpo embaixo. Porque eu não conseguia lidar com aquela ideia de estar branco. Mesmo eu pintando aquilo de branco, eu tinha a ideia de que aquilo ali não faltava algo. Mas quando eu comecei a olhar tanto, observar tanto aquilo, eu comecei a digerir aquilo e comecei a reconhecer aquele espaço como uma ausência. E quando eu pensei numa ausência não de tinta e nem de cor, porque o pigmento está ali, né? Mas uma ausência de figura, né? Até porque se a gente for pensar no espaço da tela, o que ela é, né? O espaço da tela, assim como o papel em branco, é uma espécie, é uma possibilidade metafísica e não um limite físico, né? Então a gente Uhum. pode ir muito além daquilo que o suporte delimita dentro das suas dimensões. Uhum. E eu achei que super funcionou, eu adorei. Foi um choque necessário, eu me senti necessário com esse choque, e eu gostei muito. E aí quando eu comecei a trabalhar, aí eu fui desenvolver um vídeo, uma videoarte junto com alguns amigos, né? Aí participou a Natália, participou o Rafael, o Jason, né? A Paula, participaram desse vídeo, que inclusive estava na última exposição individual, que foi na OMA, né? Uhum. Que aquele vídeo me despertou também novas questões, novas vontades.
Corta. Então pausa, você vai contar a partir do vídeo na próxima live. Eu vou encerrar e começar uma live, espero todo mundo aqui, hein?